Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro Rogério Marinho, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. E eu começo perguntando para o senhor, quando o senhor foi deputado, houve um debate muito grande no Congresso e aprovou-se uma regra que se chama teto dos gastos, um limite para o governo gastar. Naquela época houve praticamente um consenso, muito apoio no Congresso para ter o teto dos gastos. Hoje, olhando em retrospecto, a fórmula foi a melhor possível ou ela teria que ser aperfeiçoada neste momento? Bom, boa noite, Fernando, e os seus telespectadores, todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e pelo SBT. Dizer que naquele momento era a solução possível, né, diante da explosão da dívida pública, do descontrole fiscal que se agigantava no país em função dos equívocos que haviam sido cometidos, né, pelo governo anterior, o governo ainda da presidente Dilma Rousseff, né. Então a dívida estava crescendo de forma assustadora e esse foi um antídoto, né, que foi utilizado naquela época, que acalmou, né, aqueles que financiam a dívida pública brasileira e permitiu que tivéssemos uma estabilidade ao longo dos últimos 4 anos. Não é por acaso que agora temos uma taxa de juros de financiamento da nossa dívida em torno de 12% ao ano. É a menor taxa da história do país, fruto justamente desse freio de arrumação que foi dado na economia em 2016. Para os nossos telespectadores entenderem em casa, nas redes sociais, o que é, afinal, esse teto de gastos, ministro Rogério Marinho? É que tem um valor, como é que se escolhe esse valor do qual o governo não pode ultrapassar? Olha, até aquele momento, os orçamentos, quando eram feitos ano a ano, eles levavam em consideração as necessidades que o governo, a sociedade, a classe política colocava, sem se preocupar com a receita para resolver a questão da despesa. Como se uma dona de casa precisasse comprar todos os meses R$ 1.000 de compras, mas só tivesse R$ 800. Ela colocava 1.000 e esses R$ 200, que era a dívida, ia se acumulando mês a mês, até praticamente inviabilizar a economia doméstica dela. Então, o que é que o Brasil fez naquela oportunidade? Disse que no ano seguinte ao ano anterior só poderia ser gasto o que foi efetivamente gasto em 2017, só podia ser gasto o que foi gasto em 2016, no ano anterior, acrescido da variação da inflação. Isso impediu que se aumentasse a dívida pública. Em linhas gerais, é isso. Agora, o que acontece é que, por exemplo, hoje a inflação, a gente sabe, está muito baixa, e o valor que se gasta de um ano para o outro é praticamente idêntico. Não obstante, os gastos obrigatórios do governo dentro desse balaio aí do orçamento crescem. Por exemplo, para pagar funcionários públicos, despesas obrigatórias que crescem às vezes acima da inflação. Aí vai sobrando pouco dinheiro para investimentos, vai ficando apertado. Como é que resolve isso agora? Bom, esse é o nosso dilema, né? Quer dizer, você está diminuindo a capacidade que o governo, que o ente estatal tem de fazer investimentos em obras estruturantes e em programas sociais, por exemplo. Agora há uma discussão sobre a necessidade de que nós tenhamos aí recursos para continuar a pagar aos vulneráveis, pelo menos aqueles que foram identificados, estavam fora dos programas do governo, né, que precisam desse apoio no próximo ano, independente do orçamento que já existe nesse ano. Então, esse dilema necessariamente tem que passar pela responsabilidade fiscal. Qualquer que seja a solução dada, tem que se levar em consideração que se criar uma nova despesa, tem que se apresentar uma nova receita ou anular uma despesa existente. Essa é a equação que, na verdade, Fernando, eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, né, que precisa ser respondida pela equipe econômica. O ministro Paulo Guedes, junto com a sua assessoria, né, e com o parlamento brasileiro, sob a orientação do nosso presidente Bolsonaro, estão debruçados sobre esse tema. Ou seja, de que maneira a gente continua a fazer os investimentos, a fazer, colocar recursos, colocar dinheiro para atender as pessoas pobres do país,
sem que isso signifique aumento da dívida pública. Esse é o grande dilema. Exatamente. Eu estou perguntando tudo isso para o senhor, porque o senhor não é um ministro da Economia, mas a sua pasta é o Ministério do Desenvolvimento Regional. A pasta do Desenvolvimento Regional precisa comandar obras ou programas que vão funcionar como indutores do desenvolvimento em algumas regiões do país. E sem, muitas vezes, a força do Estado, isso não acontece. Que dificuldades o senhor enfrenta na sua pasta para fazer tudo isso? Olha, o presidente, desde o dia em que nós chegamos aqui, isso em fevereiro desse ano, nos orientou que nós tivéssemos todos os esforços, tivéssemos todo o cuidado para não paralisar obras que estavam em andamento. Principalmente obras que dizem respeito à habitação, o que nós chamamos de segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco, das adutoras que levam água às pessoas que estão em locais distantes, né? O trabalho que é feito de represamento de água, saneamento básico, tratamento de esgoto. Então, tem uma série de obras, são 5.200 municípios que têm obras sobre a nossa coordenação. Então, todo o nosso cronograma físico-financeiro tem respeitado essa orientação do presidente. O próprio Ministério da Economia tem liberado os recursos necessários. Ocorre que a nossa dotação orçamentária, que é a cobertura dentro do orçamento para se gastar o dinheiro, se exauriu em algumas ações importantes já nesse mês de agosto. E o presidente determinou, e a economia está fazendo a sua atividade, de que houvesse uma sempre suplementação de recursos, um acréscimo de orçamento para que a gente continuasse as obras que estavam em risco de serem paralisadas. E eu acredito que essa situação foi resolvida, foi dirimida, né, e nós teremos toda a tranquilidade de terminar as obras que foram iniciadas no princípio do ano. No próximo ano, Fernando, o que nós estamos debruçados aqui é num planejamento, a partir do novo orçamento que está sendo discutido ainda no Parlamento Brasileiro, para continuar esse processo de estruturação de obras impactantes que vão permitir a emancipação das regiões menos desenvolvidas do ponto de vista social e econômico no país. O Nordeste brasileiro, por exemplo, tem quase 30% da população e menos de 14% do produto interno bruto. Então, há um grande número de pessoas e uma pequena quantidade de riqueza naquela região. A mesma coisa é a região norte, quase 10% da população e pouco menos de 6%, 5,5% da riqueza do país está na região norte. Então, nós temos a necessidade de apresentarmos para aquelas regiões programas e projetos estruturantes para emancipá-las, para permitir a geração de emprego, renda e oportunidade. No caso do Nordeste, nós estamos tratando fortemente da estrutura hídrica, a continuidade da transposição do São Francisco, que esperamos que termine no próximo ano, no mais tardar no primeiro trimestre de 2022, no governo do Bolsonaro, né? A questão das adutoras, dos perímetros irrigados, das obras d'artes que significam impacto, os mais variados que vão propiciar que a população que mora no perímetro dessas bacias hidrográficas possam se apropriar da riqueza que vai ser propiciada por essas pessoas. Então, são várias ações que precisam ser continuadas. Na região norte, a questão da integração do Amapá, por exemplo, com a Guiana Francesa, do Acre com o Peru, né, de Roraima, ali com Georgetown, no Caribe, de Rondônia, ali com aquela região ali da Bolívia, né? Então, você precisa integrar os estados do norte com os países vizinhos para que eles tenham rotas para gerar desenvolvimento, para fazerem comércio. Então, esse é um processo que o nosso Ministério está envolvido e precisa implementar para diminuir desigualdades regionais. No melhor do seu juízo hoje, quanto seria necessário em recursos no ano que vem, 2021, para que todos esses projetos andassem como o senhor deseja? Olha, tem ações que são do nosso Ministério, tem ações que são do Ministério de Infraestrutura, são
ações transversais que passam até pelo Ministério das Comunicações. Quando nós falamos de conectividade, nós precisamos integrar regiões que têm verdadeiros apagões, né, que não têm capacidade de se comunicar de forma decente com outras regiões do Brasil. Nós temos um orçamento de 12 bilhões de reais esse ano. Então, eu acho que há necessidade de mantermos o mesmo padrão no próximo ano. Com isso, a gente teria condição de implementar as políticas públicas que foram planejadas aqui com antecedência. Isso significaria um aporte do que foi apresentado ao Congresso Nacional de 4 a 5 bilhões de reais no máximo no próximo ano. Ou seja, 12 bilhões ao longo do ano que vem todo, ou é isso que ao longo do ano que vem todo. Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Além dos restos apagados em exercícios anteriores. Ou seja, que é cerca de 4 a 5 bilhões, é isso? Nós temos hoje 15 bilhões de restos a pagar, mas os recursos, é claro, estão limitados ao teto. Então, nós temos que nos ater ao primário e ao fiscal. Só pode se gastar o que se gastou no ano anterior, acrescido da inflação. Entendi. Restos a pagar, para o nosso telespectador entender, é o que era para ter sido gasto neste ano, no ano passado ou até em anos anteriores e que fica para ser pago nos anos seguintes, mas tem um limite, como o ministro disse. Agora, ministro Rogério Marinho, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor citou várias obras importantes. Tem alguma que seja mais simbólica, na sua opinião, que seja alguma novidade para o público brasileiro, que o senhor poderia contar aqui, algo que todo mundo vai, enfim, lembrar de cabeça, que é importante, que vai ser realizada no ano que vem ou nos anos seguintes? Olha, acho que tem duas ações que elas representam assim, a síntese do que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. No primeiro, eu quero afirmar que nós somos o Ministério das Águas. A água é vida, a água é o pilar, a espinha dorsal, é o alicerce do desenvolvimento aqui em qualquer lugar do mundo. As civilizações acontecerem em torno das águas. Então, este ano, a liderança do presidente Bolsonaro permitiu, junto com o parlamento reformista, que nós finalmente terminássemos uma discussão que demorou mais de 6 anos, que é o marco do saneamento. Isso vai permitir que a iniciativa privada, associada ao governo federal, possa enfrentar o desafio da universalização do tratamento de água e esgoto para o conjunto da população brasileira até 2033. Nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado e mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada na sua casa, além de mais de 3 mil lixões, quer dizer, a destinação adequada do resíduo sólido, né? Então, essas ações, elas por si só representam a síntese das transformações necessárias para o país e que são capitaneadas pelo nosso Ministério. Nós esperamos aí investimento em quase 700 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Então, essa é uma das ações. A outra ação é o que eu já falei aqui de algumas vezes. Você me deu duas, eu poderia falar 3 depois da habitação, mas deixa essas duas, que é a segurança hídrica. Quando a gente fala do Nordeste brasileiro, é bom lembrar que há mais de 500 anos nós ouvimos notícias a respeito de secas, períodos de diminuição de precipitação pluviométrica, ou seja, de chuvas, né, que fazem com que aquela população historicamente sofra, tenha que se exilar do seu local, tenha que abandonar suas plantações, as suas residências, os seus locais de moradia, num processo muito penoso para a construção histórica da sociedade brasileira. Então, emancipar, libertar essa população dessa dependência histórica, por si só, é um feito, é uma ação extraordinária. E quando o Estado brasileiro, em 2005, tomou a decisão de fazer a transposição do São Francisco, eu quero saudar essa decisão do Estado brasileiro, dizer que esta é uma política de Estado, que o presidente Bolsonaro a identificou desta forma. Nós temos feito todo o esforço para concluirmos essa obra de mais de 15 anos no mandato do presidente da República. Nós vamos investir seguramente mais de 1/3 de tudo que foi investido historicamente ao longo dos 15 anos. Estou falando de mais de 5 bilhões de reais de investimento nessa obra. E a partir da transposição, a revitalização das bacias hidrográficas. No caso do São Francisco, quase 1.000 cidades no perímetro do São Francisco, 700 mais ou menos no percurso originário dos 2.800 quilômetros do São Francisco e mais de 300 cidades
nos canais que foram agregados com a transposição. Essas cidades precisam ter o seu tratamento do esgoto feito de forma adequada para deixarem de poluir o rio, né? Nós precisamos tratar o resíduo sólido para que o lixo seja condicionado de forma adequada. Nós precisamos replantar matas ciliares, recarregar os aquíferos, proteger as nascentes e, principalmente, permitir que a população que mora no perímetro do São Francisco tome conta, agregue também essa riqueza. Então tem que haver desenvolvimento com sustentabilidade. Você tem que ter um planejamento para que essas pessoas possam viver na margem do rio sem depredar o rio. Então, para mim, são as duas grandes e mais importantes ações do Ministério, além de mobilidade, de habitação, de defesa civil, mas essas duas ações, para mim, definem a nossa missão aqui no MDR. Muita gente no governo defende que o foco principal dos investimentos tenha que ser, sobretudo, ou até exclusivamente, da iniciativa privada em todos os projetos possíveis. Tem algumas pessoas no governo que acham que sim, é bom ter o dinheiro privado, mas que é necessário, às vezes, ter alguma indução com dinheiro público. Qual é a sua posição nesse debate sobre dinheiro público e dinheiro privado? Bom, primeiro eu acho que o preconceito sobre a questão do recurso, ele por si só, ele é autoexplicativo, né? Você abrir mão da ação, da presença, do fomento, da equalização que o Estado propicia numa sociedade tão desigual como a nossa. Agora, esse é um governo liberal, e por ser liberal tem feito uma série de reformas de reestruturação macroeconômicas que apontam no sentido de dar segurança jurídica, previsibilidade, respeito a contratos, modernização de marcos regulatórios para permitir que o capital privado, associado ao capital público, dentro da indução que o Estado brasileiro define, né, possa nos ajudar o país, ajudar a sociedade brasileira a enfrentar os desafios que estão postos. Quando eu falei há pouco da questão do saneamento básico, é evidente que o governo federal, o governo dos estados e os governos municipais, por si só, com as suas capacidades de investimento, de inversão financeira, não terão a capacidade de, em 12, 13 anos, garantir a universalização desse serviço. Por isso que o marco regulatório propicia a oportunidade da entrada do capital privado. Mas isso não significa que vai sair completamente o capital público. Ele vai ser minimizado e cada um vai fazer a sua atividade, sem haver competição, sem haver superposição, sem haver sombreamento. Pelo contrário, todo mundo apontando na mesma direção. Há espaço para todos. Mas hoje o que a gente vê é que existem, de fato, visões antagônicas dentro do próprio governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma ala que realmente é muito infensa a permitir que o Estado atue, que quer só o dinheiro privado, e outra, como o senhor aí está dizendo, que é necessário haver uma união aí dessas duas forças. Isso daí não pode ser pacificado dentro do governo? Como que o presidente atua ou age sobre essa divergência? Olha, as pessoas têm uma visão a respeito do presidente muitas vezes equivocada. Ele tem uma sobriedade e uma capacidade de, ao mesmo tempo, de liderar, mas também de compatibilizar interesses antagônicos. Qualquer ambiente, desde a TV que você está, o espaço que você ocupa, Fernando, até a residência dos nossos telespectadores, onde as pessoas necessariamente pensam diferentes, né? E que bom que isso acontece, né? Porque imagine que a pluralidade de pontos de vistas permite que se tenha uma visão do todo. E alguém, em algum momento, vai arbitrar esse processo, que no caso do governo é o presidente da República quem tem esse papel, né? Ele propositalmente, ele buscou para cada atividade que será desempenhada por um determinado ministro, um perfil. Então, para o Ministério da Economia, alguém que é um grande macroeconomista e que está ali com aquela visão sistêmica do que é a economia brasileira e mundial, né? E, ao mesmo tempo, com a preocupação fiscal de segurar o caixa. É o papel do ministro da Economia. Aí você tem o ministro do Desenvolvimento Regional, que precisa necessariamente buscar alternativas para enfrentar
desigualdades regionais que todo mundo enxerga, todo mundo vê, né? Eu não preciso aqui fazer discurso a respeito desse tema. E alguém vai arbitrar esse processo, que é o papel do presidente da República. Agora, todos nós estamos no mesmo time, remando na mesma direção e apontando para o mesmo caminho. Todos nós queremos fazer, se me permite aqui a analogia, gol a favor do Brasil. E essa equipe, ela está muito motivada, porque nós sabemos que temos um objetivo pela frente. E esse objetivo é transformar o país, é modernizar o país, é tornar o país um ambiente confortável e seguro para quem quer investir no país, gerar empregos, renda, oportunidade e sairmos da situação em que nos encontramos, que é uma pandemia, uma calamidade pública que afligiu não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, mais fortes, revigorados, reconstruídos, né, para termos uma capacidade de enfrentarmos esse problema e tirarmos todo da situação em que nos encontramos. Então, o time está absolutamente unido nessa direção, sob o comando do presidente Bolsonaro. Já que o senhor mencionou o Ministério da Economia, que é representado pelo ministro Paulo Guedes, que é um economista de formação extremamente liberal, ortodoxa e muito a favor só da iniciativa privada em muitos setores, eu não tenho como deixar de perguntar, porque houve na mídia, a gente viu, leu, críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O que aconteceu? Olha, cada um tem o seu temperamento e a sua forma de ser. Você não deve ter lido críticas do ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, ao ministro Paulo Guedes, né? Então, a recíproca não ocorreu, porque a gente tem que entender que cada um tem o seu temperamento. Mas, como eu disse anteriormente, todos nós temos o mesmo sentimento. E é um sentimento que nos une. Nós estamos aqui, cada um de nós, na sua missão, investidos pelo presidente da República numa roupagem, numa condição de exercer o seu papel dentro de um time. O lateral esquerdo não pode fazer o papel do ponta direita, nem tampouco do centroavante pode fazer o do back central. Cada um tem a sua atividade. O que faz o ministro Tarcísio, com muita propriedade, com muita capacidade na área de infraestrutura, certamente não é o que faz a ministra Tereza, com toda a sua condição de fazer esse processo de negociação, de abertura de novos mercados no Ministério da Agricultura, nem tampouco o ministro Marcelo na área do turismo. Então, cada um de nós tem a sua atividade. De vez em quando, uma atividade, eventualmente, pode se chocar, né, com o interesse circunstancial desse ou daquele ministério. Mas isso é absolutamente normal e acontece em qualquer governo. O importante é que nós estamos todos irmanados na mesma direção. É correto inferir que o governo do presidente Bolsonaro, em janeiro de 2019, começou com uma abordagem realmente ultraliberal, focada na iniciativa privada e que houve ao longo do tempo, até agora quase 2 anos, um entendimento maior sobre a necessidade de o Estado também agir e investir mais? Bom, Fernando, aí é uma análise econômica que eu teria que fazer sobre um ministério específico e eu prefiro não entrar nesse seara, né? O que eu quero lhe dizer é o seguinte, que a visão que eu lhe passei anteriormente numa pergunta anterior, de que o governo necessariamente entende que há necessidade de que tanto o público como o privado, irmanados, enfrentem um problema que é comum a todos nós, os desafios. Essa é a visão que eu não tenho dúvida de todos nós, né? Porque por menor que seja a capacidade de investimento que o governo federal detém hoje, ela é extremamente relevante em aspectos importantes da vida das pessoas. Políticas emancipatórias, no sentido de formar, de capacitar pessoas para que elas possam se integrar no mercado de trabalho. Políticas de desenvolvimento regional, para atacar processos de desigualdades regionais, de prover a logística do país, muitas vezes com auxílio da iniciativa privada, mas também com inversão majoritária, em alguns casos, do capital público. Então, esse é um processo que, independente do período que nós estamos vivendo, sempre aconteceu aqui
e eu diria com toda a propriedade, tá? Em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos é assim, na Suécia é assim, no Japão é assim, na Alemanha é assim, na China comunista é assim. Em qualquer lugar do mundo existe o capital privado e existe o capital dos governos. Eu não conheço, a não ser que você me traga aqui esse case, um país, um só país no mundo inteiro em que exista só o capital privado. Eu não conheço. É muito interessante isso que o senhor está falando, porque neste ano atípico de 2020, nós brasileiros, o mundo inteiro viveu esse desafio que está sendo a pandemia do coronavírus. Aí o Congresso, o governo federal entenderam que tinha que se furar o teto de gastos foi furado com uma emenda constitucional que é o orçamento de guerra, que permitiu dar dinheiro para os mais necessitados, que permitiu ao país atravessar esse deserto que foi a pandemia, está sendo. Agora, um país como o Brasil, que ainda é muito subdesenvolvido na infraestrutura, no ano que vem, volta ao teto dos gastos, volta a lei da responsabilidade fiscal. Não tinha que ter um orçamento de guerra para dar um impulso no desenvolvimento e na infraestrutura do país num período mais curto? Fernando, veja, as ações que estão sendo empreendidas e que foram maturadas ao longo de um tempo, né, que não foi uma questão que aconteceu só a partir de janeiro de 2019, aliás, o governo, quando ele se inicia, não significa que o Brasil foi restartado. Ele é resultado também do que ocorreu em governos anteriores. E em 2016 começou uma mudança no país importante. Então, as mudanças que ocorreram, no sentido de modernizar marcos regulatórios, de se permitir os leilões de concessões, né, de terminais portuários, de estradas, de áreas logísticas as mais variadas no país, antecipação de concessões ferroviárias. Recentemente, o ministro Tarcísio estava anunciando que, pela antecipação de uma concessão ferroviária, o governo estava recebendo mais de 5 bilhões de reais de uma empresa privada, né, para que ela pudesse renovar sua concessão por um período maior. Então, todo esse arcabouço legal permite que haja inversão do capital privado, e o mundo está líquido, Fernando. Nós temos de 15 a 17 trilhões de dólares hoje no mundo pagando ou seja, com um juro negativo para estarem sob a guarda de bancos pelo mundo inteiro. Então, esse capital está buscando um porto seguro. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso dever de casa? Tornar o ambiente econômico no país confortável para recepcionar esses investimentos. Então, nós temos que ter, primeiro, projetos estruturados. E aí nós estamos fazendo um trabalho, no nosso caso, com os fundos de desenvolvimento regional para que eles possam estruturar projetos. Depois, segurança jurídica, previsibilidade, respeito a contratos, modernização de marcos regulatórios. São ações que, por si só, mostram o nosso compromisso e também a segurança que nós podemos dar a quem vai investir no capital privado. O capital público, ele vai acontecer justamente em função do que eu falei anteriormente, ou seja, se você eliminar despesas ou aparecer com novas receitas, você terá espaço dentro do orçamento para fazer as inversões necessárias do capital público. A hora de discutir essa questão do teto, eu acho que é em 22, no momento em que vamos anteceder as eleições de 23, para que haja, inclusive, legitimidade em qualquer mudança de marco, se porventura isso ocorrer. A gente estava falando aqui, não é, ministro, antes do intervalo, sobre como o Brasil vai conseguir recursos, o governo, todos os governos, né, cidades, estados, União, para investir em infraestrutura, melhorar o país, tornar o país mais atraente para os investimentos privados. Tem a regra que a gente falou, que é o teto dos gastos, que foi, como o senhor disse, o antídoto possível em 2016. Só que agora ele acaba travando muito a capacidade de ação do Estado. Aí o senhor disse, se tiver que mudar, não é agora, vai ter que mudar numa discussão de um novo governo em 2022, que vai ser eleito um governo para governar de 2023 em diante. Como poderia ser encaminhada essa discussão e que tipo de aperfeiçoamento poderia ser feito? Bom, Fernando, primeiro acho que é importante colocar que a atração de investimento passa também pela capacidade que o Estado tem de honrar os seus compromissos com quem financia a sua dívida interna.
Então, responsabilidade fiscal é uma base e eu diria uma espinha dorsal, né, que nós não podemos nos afastar. Isso atrai investidor. Isso dá segurança a quem vai colocar recurso dentro de um determinado país. Então, na hora em que o Brasil mantém o seu compromisso com a responsabilidade fiscal, ele se torna mais atrativo. Na hora que ele se afasta disso, ele se torna menos atrativo. Eu falei a você, olha, não dá para você aumentar despesas se você não apresentar uma receita ou não anular uma despesa existente, porque seria voltar a 2016, né? Aquele período em que nós perdemos essa credibilidade. Qualquer discussão a respeito do tema tem que ser feita com absoluta transparência junto ao eleitor que vai eleger ou reeleger o ocupante da cadeira presidencial a partir de final de 2022. E é uma discussão que certamente vai levar em consideração a realidade da aplicação da regra do teto ao longo de 2017, 18, 19, 20, 21, nos últimos 5 anos. O sexto ano seria justamente 22. E se o teto cumpriu as suas funções iniciais? A primeira, com certeza, o fez, que foi afastar o fantasma, né, do crescimento explosivo da dívida pública e a dificuldade que o país teria de honrar seus compromissos no futuro. Essa confiança é o que permitiu que o Brasil hoje tem, aliás, 12% de taxa de juros ao ano, que é a menor taxa de juros da história para financiar a sua dívida. Agora, tem uma discussão aí que uma parte resolveu, de fato, não é? Conteve a explosão da dívida. Agora, tem o outro gargalo, que é a infraestrutura do país, que não é o seu ministério, tem o ministro da infraestrutura, mas o senhor tem um ministério correlato, que é para incentivar o desenvolvimento regional. Na sua avaliação, tem algum setor que é impossível ter desenvolvimento apenas ou com dinheiro privado? Eu vou citar, por exemplo, um caso histórico no Brasil. Será que a iniciativa privada teria construído uma hidrelétrica como Itaipu, que é uma empresa binacional, Brasil e Paraguai, lá na fronteira do Paraná com o Paraguai e Argentina? Será que agora o Brasil vai conseguir explorar, por exemplo, só com a iniciativa privada, toda a energia que sai dos poços do pré-sal em gás natural, que é uma energia de transição, trazer para dentro do continente só com a iniciativa privada? Ou é necessário ter dinheiro público e planejar isso com antecedência? Bom, Fernando, eu acho que cada caso é um caso. Talvez na época em que o Itaipu foi construída, realmente nós teríamos muita dificuldade de fazê-lo com a atração do capital privado. Agora, hoje, falando como engenheiro de obra pronta, não tenho dúvida que seria atrativo para qualquer player mundial construir uma hidrelétrica daquela condição e com aquela capacidade de geração de energia, que certamente é extremamente rentável, né, e se pagaria com o projeto, né? A questão do gás é uma questão mais complexa, nós estamos aí no meio de uma votação ainda no Senado da República, né? O que foi idealizado no projeto é permitir a abertura do mercado para que haja compra de outros players, praticamente quebrando o monopólio aqui da Petrobras, para se comprar um gás mais barato. A discussão que existe hoje no Congresso Nacional, por alguns, é que era necessário que o Estado permitisse que esse gás fosse transportado para regiões mais remotas com o estabelecimento de centrais ou de térmicas a gás, né? E isso seria pago pelo conjunto dos consumidores, não com recurso do governo. E isso certamente seria em função de uma ação de planejamento governamental. Eu iria para uma ação mais comezinha, né? Fazer casa para pobre, né? Para pessoas que têm absoluta condição de miserabilidade e não têm capacidade de pagar uma prestação nem de 30 ou 40 reais. Então, certamente, a iniciativa privada teria dificuldade de aportar recursos porque não há retorno financeiro desse aporte, né? Se fazer, por exemplo, o próprio programa de transposição, que é uma obra cara, uma obra cheia de percalços do ponto de vista técnico, né, e extremamente longeva, e que o retorno que ela porventura tiver
será muito fortemente na área social, e na área econômica vai se agregar a médio e longo prazo. Talvez não se pague no tempo e no espaço para que haja atratividade por parte do capital privado. Por isso eu acho que há necessidade, eu reitero que há necessidade de um misto, né, de um mix, né? O capital privado tem que ter conforto para ingressar no país, cada vez maior, mas nós não podemos prescindir da ação governamental, não só na aplicação do recurso, mas principalmente na formulação das políticas, né? E no ataque a essas desigualdades sistêmicas que existem na nossa sociedade, entre classes sociais, entre regiões geográficas, né? Então, é claro que o Estado existe para mediar esses conflitos também. O senhor mencionou o programa de casas populares, que é antigo no Brasil, chamava Minha Casa Minha Vida, está em processo de mudar de nome, vai chamar Casa Verde e Amarela. Por que vai mudar de nome e como vai ser esse programa daqui para frente? Porque ele será completamente diferente, né? Ele foi suportado até agora por um aporte financeiro muito maciço do governo, né? Você construía casas praticamente com 90% a 95% subsidiados. Houve muitos casos em que esses conjuntos habitacionais foram construídos longe dos núcleos habitacionais, sem transporte, sem infraestrutura, e muitos deles foram apropriados, inclusive, por milícias, né? por facções de criminosos, né? Então nós temos que fazer um processo de retomada, não apenas física, mas social desses espaços. Mas principalmente porque o programa ele tem 4 pilares. Primeiro, ele retira a proibição de que haja a possibilidade de renegociação de dívida de pequenos devedores, de pessoas que estão no que a gente chama de faixa 1, né? Até R$ 1.800. Então você tem mais de 600 mil famílias inadimplentes com o sistema, que pela lei deveriam ter o seu imóvel retomado, e que vai, com essa modificação feita no programa, vão ter a possibilidade de renegociar suas dívidas a partir do primeiro trimestre do próximo ano. O segundo pilar é que nós vamos fazer mais casas com menos dinheiro. Olha que paradoxo, né? Por que é isso? Porque nós construímos atualmente 400 mil residências no Brasil, o sistema habitacional subsidiado pelo Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço. Nós vamos diminuir esse subsídio de 9 bilhões por ano para 7 bilhões e meio em 4 anos. Em contrapartida, em negociação com a Caixa Econômica, nós estamos diminuindo o custo do agente operador, que é a Caixa, que ficava com quase 2/3 desse percentual. Isso em função da realidade de uma inflação muito alta que havia anteriormente. Como vai liberar esse custo, nós vamos, com menos dinheiro, fazer mais moradias. A ideia é crescer em até 25% ao final dos 4 anos, de 400 mil aumentar essa oferta para 500 mil moradias por ano, com menos dinheiro. E, além disso, nós reduzimos a prestação, porque reduzimos o valor da taxa que é cobrada pelo sistema habitacional na região norte e nordeste para 4,25 por ano, é a menor taxa habitacional da história do Brasil, 4,5%. E no restante do Brasil, que vai permitir que mais de 1 milhão de famílias possam ingressar no sistema. E, por último, regularização fundiária. O maior programa de regularização fundiária de nossa história será apoiado pelo Casa Verde e Amarela. O senhor é do Nordeste, do Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro tem ido muito ao Nordeste nos últimos meses, agora que voltou a viajar. Qual é a prioridade que tem para o governo do ponto de vista do desenvolvimento e político também o Nordeste? Porque não custa lembrar que em 2018 o presidente Bolsonaro foi eleito presidente, mas no Nordeste não ganhou. O que o senhor tem a contar sobre isso? Bom, primeiro, esse eu diria que é um falso dilema, viu, Fernando? As pessoas falam, se o presidente for ao Nordeste ou for a qualquer região do país, vão sempre associar a sua presença a um ato eleitoreiro. Bom, nós temos uma opção, ou ir e ser chamado de eleitoreiro, ou não ir e ser chamado de omisso. Bom, o presidente é presidente do Brasil como um todo, e é evidente que as regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico e social merecem uma atenção maior, né? Isso me parece lógico, né? O presidente tem ido ao Nordeste não só para entregar obras, assinar convênios, liberar novos recursos, mas principalmente para ter contato com a população, para conhecer um pouco mais da realidade de uma região
que historicamente vem sendo apontada como um problema para o Brasil. O Nordeste não é problema, o Nordeste é solução. E é assim que nós estamos encarando. Por isso que as políticas que nós estamos empreendendo não são políticas circunstanciais, não são políticas ligadas a este governo ou a essa ação política, são políticas do Estado brasileiro. O presidente tem sido claro em dizer, olha, nós vamos continuar as obras hídricas iniciadas, vamos fazer novas obras hídricas para dar suporte a esse processo de emancipação e vamos permitir que a médio e longo prazo isso significa a emancipação, significa a libertação desse povo desse jugo secular, dessa relação absolutamente, eu diria, reprovável, de se utilizar a política como moeda de troca. O que nós queremos é permitir que a população do Nordeste brasileiro, do Norte do Brasil, tenha a condição de sobreviver com o seu próprio suor, com as suas próprias condições técnicas, intelectuais, econômicas e produzir para o país, porque ali é um grande celeiro para fazer isso, nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Já que a gente está falando do Nordeste, tem um fator aí muito importante que foi responsável neste ano para melhorar, inclusive, a popularidade do presidente, que foi o auxílio emergencial. A região Nordeste é grande destinatária do auxílio emergencial, que vai acabar agora em 2020. Na sua avaliação, tem como manter algum tipo de auxílio? Qual valor poderia ser mantido de maneira perene para os mais necessitados a partir do ano que vem? Olha, o presidente conversou com o Congresso Nacional e há um sentimento comum no país, e o Congresso também certamente tem esse sentimento, de que essa pandemia revelou que há um grupo de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social e econômica maior do que nós imaginávamos, porque nós temos um cadastro único, que é o CAD, os programas sociais do governo federal, Bolsa Família, BPC, LOAS, e esses programas não identificavam esse contingente grande de pessoas, entre 8 a 12 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Então, todos estamos aqui irmanados num processo de buscarmos uma solução que será apresentada ao Congresso Nacional, através do próprio parlamento. O senador Márcio Bittar do Acre será o relator dessa ação, que também é o relator do orçamento, né, para que nós possamos não só fortalecer o atual Bolsa Família, quer dizer, torná-lo mais forte, mas também trazer para dentro do programa essas pessoas que foram identificadas e que mesmo com o término do auxílio emergencial vão ter dificuldades naturais de continuarem a sobreviver sem esse auxílio, sem esse suporte dado pelo governo federal. Ou seja, o senhor acha que no ano que vem continua o Bolsa Família reforçado e agregando esse contingente todo? Tem condições para isso acontecer? Essa é a ideia. Agora, ao mesmo tempo, o governo tem falado muito que precisa de dinheiro para compensar, eventualmente reduzir encargos que são pagos pelas empresas que contratam trabalhadores. Cada trabalhador que é contratado formalmente custa caro para a empresa, ela acaba gastando quase, às vezes, perto do dobro do salário. A pessoa ganha 2 mil, mas a empresa gasta 4 mil por mês para manter o emprego. Para compensar, reduzir esse custo, o governo, o ministro Paulo Guedes, tem falado muito no microimposto digital de 0,2% para toda a população em todas as transações. O senhor gosta dessa ideia do microimposto ou é do time que acha que é um imposto regressivo, porque rico e pobre vão pagar a mesma coisa? Fernando, eu parto do princípio, se o governo apresentar o projeto, eu vou defendê-lo. Bom, isso aí é um ponto. Segundo, eu concordo com o Paulo quando ele afirma que o custo do emprego no Brasil ele é abusivo, e isso inibe o emprego formal. A fórmula que o Paulo está apresentando, que o Paulo Guedes está apresentando, é uma fórmula inteligente. O que nós precisamos fazer é com que haja aceitação por parte do Congresso Nacional e da sociedade. Quer dizer, nós estamos dispostos a pagar, nós, sociedade brasileira, 0,2% das transações eletrônicas que nós temos hoje no país, e em contrapartida permitir que pessoas de até, sei lá, R$2 mil possam ser contratadas com a desoneração.
o que vai permitir que aumente o número de pessoas empregadas com carteira assinada do Brasil. Bom, se você perguntar a mim, eu disse ótimo. Eu acho que é uma boa troca, mas isso tem que ser aceito pela maioria da população brasileira. E esse trabalho é o trabalho que os líderes do governo, que o próprio Paulo Guedes, que a própria imprensa, né, vai se encarregar de fazer o debate da melhor forma possível. Eu espero que nós tenhamos boas notícias, não apenas na desoneração da folha, mas também na diminuição da taxação do imposto de renda para a classe média, principalmente na área C e D. Quem ganha R$ 2.000 hoje já paga imposto de renda. Então, subir essa isenção para R$ 3.500 também estaria dentro do escopo desse novo imposto digital. Ministro Rogério Marinho, passou rápido. Olha, acabou a entrevista. Muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube a qualquer momento. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, vai ter mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui domingo que vem e desejo uma boa semana a todos.